Olá, muito boa tarde. Hoje temos a felicidade de ter aqui o professor Carlos Neto, que é professor catedrático da Faculdade de Medicina Humana de Lisboa. E eu considero como um dos conhecedores e sabedores dentro da área do brincar em Portugal. É a pessoa que mais acarinha a importância do brincar em Portugal. É uma pessoa que tem muitos artigos escritos e livros sobre estas áreas da motricidade da criança também. Tem projetos extraordinários também feitos ao longo da sua carreira e, por isso, hoje temos aqui uma temática que nos é muito querida e que tem toda a pertinência neste momento que estamos a atravessar, que é o confronto com o risco e o sentido da existência. Professor, muito boa tarde. Muito obrigado por estar aqui connosco. É uma felicidade. Marcos, é uma honra e um privilégio estar nesta conversa contigo e também dizer que o teu trabalho é absolutamente extraordinário, inovador e atual no que diz respeito ao momento que estamos a viver na humanidade. E por isso tenho seguido com muita atenção o desenvolvimento dessa tese essencial que é esta fraternidade que deve existir entre o corpo e o confronto com o meio natural. E por isso também muito obrigado por toda a obra que tens realizado e que tens feito ao longo deste tempo. Muito obrigado. É um privilégio ouvir isso. Professor, vamos então iniciar a nossa conversa. Muito bem. Sobre o tema que me foi proposto para falar nesta conversa, o confronto com o risco e o sentido da existência, eu começaria por dizer, em primeiro lugar, que o ser humano é, de facto, ao longo da sua história, um ser com uma fragilidade que nós nunca, por diversas razões, temos muita dificuldade em ter consciência dessa história. Nós somos um animal que, ao longo dos tempos, conseguiu emancipar-se de uma forma consciente em relação a outras espécies. Somos um animal que de algum modo conseguiu trabalhar em grupo para conseguir desenvolver capacidades extraordinárias, mas não deixamos de ter, ao longo de todo o processo evolutivo, muitas fragilidades. Basta ver que o facto de termos ganho a posição vertical, a bipedia, isso acompanhou-nos com muitas deficiências do ponto de vista não só ao nível da passagem de 4 patas para 2 patas, o que significa que, se por um lado foi importante termos as mãos ao pé dos órgãos vitais e dos órgãos nobres, como é a visão, a audição e também as mãos que nos ajudaram a formar o pensamento e o cérebro, foi sempre um dado adquirido que o que nos salvou como espécie foi a capacidade de trabalhar em grupo, de termos uma dinâmica comunitária que nos ajudou a ultrapassar todos os constrangimentos de outras espécies e, portanto, isso significa que o homem justifica-se não pela sua individualidade, mas pelo seu coletivo. Isso é um dado histórico e antropológico suficientemente conhecido. E por isso diríamos que essa capacidade foi sendo denegrida ao longo dos tempos. Nós tornámos-nos seres demasiadamente egocêntricos, demasiadamente individualistas, numa dinâmica centrada essencialmente na competição, no poder e como seres consumíveis e de algum modo fomos perdendo a nossa identidade ao longo do tempo. Ainda que tenhamos um neocórtex que nos dá uma capacidade de pensamento abstrato, mas o que é verdade é que tratámos mal a natureza, tratámos mal as outras espécies, tratámos mal a sustentabilidade do planeta, tratámos mal a sustentabilidade da vida humana e hoje debatemos com uma coisa que é absolutamente extraordinária, como é que uma estrutura microscópica consegue mudar completamente o mundo. Quer dizer que esta microestrutura basicamente inundou, desorientou completamente a macroestrutura. Aparentemente, esta estrutura, professor, diga-me só uma coisa, esta estrutura acho que vem
O professor acha que vem do quê? Vem desse mau tratamento que nós temos feito a Claro, tudo o que nos rodeia? nós espezinhamos tudo. Espezinhamos É uma bactérias, vermes. consequência. Exato, porque de facto o ser humano tem que ter uma capacidade de compreensão de que dentro do seu próprio organismo há uma dinâmica de grande incerteza, de grande complexidade, não é? E nós evoluímos numa dimensão de darmos mais atenção, de facto, ao nosso egoísmo e à falta de dinâmica e consciencialização de que temos que viver em comunidade, em fraternidade e tratar bem a natureza que nos originou. E neste sentido diríamos que hoje vivemos tempos de grande incerteza, porque de facto bastou isto não é algo novo, porque já aconteceu várias vezes na vida humana, pandemias sempre existiram, mas de facto a tomada de consciência do que está a acontecer leva a uma mudança radical de hábitos, de formas de pensar, de formas de existência e também ter a consciência de que o risco faz parte da nossa vida. O risco faz parte da nossa existência, o que significa que esse confronto sempre existiu, mas dificilmente nós tivemos consciência dele e, de algum modo, nós ficámos demasiadamente anestesiados, demasiadamente perdidos e isso foi-nos fatal, porque de facto não houve equilíbrio entre aquilo que são as energias do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e sentimentos e, por outro lado, a confraternização e a partilha e a comunicação, se quisermos, a cooperação, portanto, com os outros. Nós sempre tivemos sucesso ao longo da nossa história porque cooperámos uns com os outros. Fizemos mortandades enormes, matámos imensas outras espécies de animais para sobrevivermos, mas depois atingimos um pico de egocentrismo que nos foi fatal. E, portanto, esta é uma lição que estamos a tirar, que não é só divina, é uma lição biológica, com enorme significado, e por isso esta fragilidade que eu estava a falar é uma forma de nós agora podermos começar a ter mais consciência, portanto, dela. Significa que esta imprevisibilidade que está a acontecer, portanto, no mundo, leva-nos a ter aqui alguns cuidados para o futuro. A vida nunca mais vai ser igual do que foi. Temos que ter aqui uma atitude inteligente entre perceber o que é a sobrevivência ao nível da nossa existência e também a saúde do ser humano, ou por outro lado a economia. Quer dizer que vivemos neste balanceamento do que queremos salvar para o futuro, na certeza de porém de que este é um ensinamento profundo que vai com certeza criar uma nova realidade, uma nova conjuntura, uma nova dimensão de percebermos de facto o que é existir. Mas eu gostaria de dizer que, estando nós num tempo em que olhamos os outros, mas não lhes podemos tocar, não é? É qualquer coisa de inexplicável e qualquer coisa que nos leva para uma dimensão surpreendente, para um novo paradigma, para uma nova dimensão. Significa que a vivência hoje é vivida de incerteza, é vivida de complexidade. O perigo de um inimigo invisível que nós não vemos e que desafia a morte do nosso corpo a qualquer segundo, essa incerteza de existirmos e não sabermos que vamos morrer a qualquer altura, em qualquer instante. Significa que se tornamos um corpo desconfiado do perigo que nos envolve, dos passos que damos, também da cidade onde vivemos, da casa onde nos refugiamos, esta angústia e o desespero de viver em liberdade. Quer dizer que o conceito de liberdade é agora entendido numa dimensão de que vamos continuar a viver com uma memória
de sermos livres numa democracia em que provavelmente a liberdade não era vivida na sua mais profunda dimensão. A democracia política não tem a ver com a democracia da existência. Não é? Isto significa também que temos hoje, se calhar, sensações novas na nossa mente em relação a um corpo sem relação social e em comunicação à distância, não é? Isto cria, de facto, uma mudança muito significativa. Mas o que eu gostava de dizer é que mesmo o conhecimento científico, o conhecimento do cotidiano, é sempre uma grande incerteza. Era um erro estratégico continuarmos a pensar que a produção científica ou aquilo que ensinamos na escola ou aquilo que ensinamos em casa às crianças e aos jovens eram certezas absolutas. Isso não é verdade. Essas certezas não eram verdadeiras, porque tudo o que nós hoje podemos saber provavelmente pode ser contestado. E é nessa diversidade, nessa diferença que nós temos que entender o funcionamento do universo, no sentido de percebermos que provavelmente vai tudo mudar em relação ao trabalho, ao ensino, à produção, à capacidade de termos uma dimensão mais centrada na fraternidade, no amor e também na convivência no futuro, porque temos que voltar a sintonizar novamente como nos tempos primitivos, que só em grupo é que nós conseguimos ter sucesso e não apenas de forma em termos individuais. E por isso diríamos que esta emergência que estamos a viver, de estarmos confinados em casa, de estarmos fechados e prisioneiros, dá-nos uma consciência mais coletiva de termos que unir esforços, de resolvermos os problemas da humanidade de uma forma inteligente, de uma forma crítica, de uma forma mais espiritualizada, não é? Isto significa também que temos aqui uma nova dimensão de percebermos que necessitamos que o nosso corpo seja mais entendido numa dimensão inteligente da sua linguagem, do seu pensamento, das suas emoções, mas também da vivência do próprio corpo. Não é? E temos à nossa mão um instrumento poderoso que é ancestral e que tem a ver com o jogo, o brincar. O brincar é um comportamento absolutamente extraordinário, diríamos mesmo um comportamento revelador, porque quando nós brincamos estamos a ter um comportamento intemporal, porque brincar é suspender-se, brincar é ausentar-se, e de facto poderíamos dizer que o brincar é a base estrutural do ser humano, das suas relações de circunstância, quer biológicas, quer culturais. Significa isto que é um comportamento instável que move estruturas e dinâmicas evolutivas históricas para compreendermos aquilo que nos rodeia. Quando uma criança está a brincar, ela de facto está a experimentar, está a descobrir, está a tentar encontrar-se, está a tentar ser capaz de se superar, de se transcender. Eu costumo dizer que brincar é estar perto dos deuses, como se o brincar fosse uma espécie de um altar, onde de uma forma sagrada nós podemos orar, não é? E por isso nós temos que mudar o mundo nessa perspectiva de esta emergência que estamos hoje confinados em relação ao ataque magistral que um vírus fez no ser humano, leva-nos também a dizer que necessitamos urgentemente de criar um estado de emergência do brincar. Significa que as crianças que já estavam demasiadamente prisioneiras na escola e prisioneiras em casa
voltaram a estar ainda mais prisioneiras, porque de facto hoje estão fechadas, enclausuradas, numa família que está a ficar demasiadamente exausta, de um ponto de vista emocional, porque não só têm que fazer teletrabalho, porque, por outro lado, têm que sobreviver, não sabem se o seu salário vai existir. Por outro lado, proceder àquilo que é o cotidiano da sua sobrevivência familiar, como a alimentação, arrumar a casa, etc., ter tempo para os filhos, e por isso isto tornou-se um verdadeiro inferno que vamos pagar muito caro do ponto de vista de saúde física e de saúde mental. Se já tínhamos uma taxa de grande sedentarismo e de uma iliteracia motora enorme antes desta pandemia, esta situação vai se agravar ainda mais, porque hoje o que nós vemos e observamos são cães na rua e crianças em casa. Significa que o espaço construído da cidade está deserto, assim como o contato com o espaço natural, isto é, a natureza, está a voltar à sua situação mais saudável, o que significa que eu já consigo ver aqui de minha casa às estrelas, que há muitos anos não via na cidade de Lisboa, não é? Que significa que há provavelmente um clareamento muito maior da situação da poluição, do ozono, porque tudo parou. Pararam os carros, pararam as fábricas, parou os transportes públicos, a cidade está-se a transformar numa aldeia, que significa que temos hoje uma hecatombe enorme de um ponto de vista morfológico, motor e também mental, porque os corpos estão sentados cada vez mais frente a um ecrã, não é? Significa que isto dá volume a mais esse sedentarismo e esse analfabetismo motor, porque de facto estarmos confinados em casa não permite que tenhamos essa liberdade de movimentar o corpo. Professor, eu queria só pôr aqui uma questão provocatória. Sim. Eu já li e também comungo de uma opinião diferente da do professor. Eu acho que este Covid-19 foi muito importante para as crianças e foi um grande aliado às próprias crianças, porque as crianças já há muitos anos que andam a alertar os pais para o tempo que os pais não têm para estar com elas e brincar com elas. E, nomeadamente as crianças, o maior presente que as crianças sempre quiseram era o tempo dos pais, nem é os tablets, nem essas coisas todas. O professor, há bocadinho, disse que neste momento as crianças estão cada vez mais confinadas a estarem em casas e estão coartadas da sua liberdade. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas e estou de acordo consigo. Agora, este Covid-19 foi positivo ou não foi positivo para as crianças? E foi positivo ou não foi positivo também para o tempo que as crianças não tinham em atividade com os pais? Pois é uma questão muito pertinente, mas também complexa na sua resposta. É claro que este Covid-19 foi muito mau porque está a provocar uma pandemia que tem consequências demasiadamente nefastas em relação ao número de mortos que está a acontecer e à dificuldade dos sistemas de saúde em conseguirem controlar o problema, visto que não temos medicamentos adequados, não temos uma vacina pronta e, portanto, não tenho nenhuma noção temporal de quanto tempo isto vai provocar situações problemáticas em relação à nossa sobrevivência. Agora, diríamos que isto poderia gerar uma tomada de consciência dessa insuficiência de relacionamento entre pais e filhos. Provavelmente os pais têm hoje mais consciência do que era a importância do tempo que as crianças estavam na escola. E também ganharam consciência de que, eventualmente, a sua relação com os filhos não era a melhor, porque não lhes dava o tempo suficiente para brincar,
não lhes davam o tempo suficiente para o tempo livre, para o brincar livre, e as crianças estavam demasiadamente preenchidas com tarefas organizadas, sistematizadas, estruturadas, e, portanto, não estavam a ter uma infância feliz, uma infância prometedora de crianças com capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de resolver problemas, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade também de comunicarem com os outros, capacidade de serem criativas e imaginativas. O brincar tem essencialmente 5 ou 6 questões que são absolutamente fundamentais. A primeira é que permite dotar o ser humano de uma grande capacidade de adaptabilidade. Darwin explicou-nos isso há cerca de 110, 120 anos atrás. Significa que a adaptação motora, a adaptação emocional, a adaptação também social, são conceitos absolutamente fundamentais. Por outro lado, lutar contra a adversidade, o confronto com a adversidade. A capacidade também de lutar quanto à sua capacidade de lidar com o risco. Sem risco não há evolução. Sem risco não há consciência da existência. As crianças têm necessidade de se confrontar com a morte para dar sentido à vida. Têm que se confrontar com o limite para dar sentido à existência. E isso, o jogo, o brincar livre, é absolutamente fundamental. Isso não estava a acontecer. Havia um desequilíbrio enorme entre tempo formal e a inexistência de tempo informal. As crianças viviam prisioneiras, de algum modo, de um tempo que era organizado, estruturado pelos adultos e não um tempo da própria criança, em função dos seus direitos. O direito fundamental ao brincar, que está inscrito na Declaração Internacional dos Direitos da Criança, artigo 31º, e o artigo 12º, aliás, desculpem, sim, 12º, que é o direito à participação. O que significa que, com o aparecimento desta pandemia, as crianças ficaram ainda mais aprisionadas, porque, de facto, o brincar na rua, o brincar na escola, o brincar na natureza diminuíram ainda mais. O que significa que hoje se vive em muitas famílias um verdadeiro desespero no seu cotidiano no que diz respeito à gestão do tempo e à gestão do espaço. Significa que há experiências que não estão a ser feitas. Diríamos que estão-se a criar fobias, não é? No que diz respeito ao contato com a natureza. Os corpos ativos deveriam permitir a criação de cérebros ativos e isso não está a acontecer porque as crianças estão demasiadamente sentadas no sofá e por isso é preciso dar importância e valor à harmonia dentro do nosso corpo quando está em movimento e quando está em contato com a natureza. E no momento em que somos atirados para um espaço fechado, significa que não há tempo para esse confronto existir, como seja essa capacidade de ter experiências vividas com o seu próprio corpo em relação com os outros, mas também em relação com a natureza, para que seja possível esses desafios, esse confronto com o risco, essa regulação emocional, também essa adversidade, essa sobrevivência e essa capacidade de adaptação. Portanto, eu temo que nós estejamos neste momento a ter tempos diferentes e cotidianos diferentes, com alterações muito significativas na relação das pessoas entre si, porque vivemos hoje à distância, isto é, estamos conectados de uma forma virtual e de uma forma, diríamos, também com novas tecnologias à nossa volta, mas estamos distantes, não é? E por isso o mundo mudou e vamos estar diferentes para o futuro. Diríamos que, de algum modo, há aqui uma espécie de uma constatação diária nos nossos tempos cotidianos de um tempo excepcional. O que é que isto quer dizer? De um tempo de novo, diferente, em que quase como que, de um ponto de vista de linguagem antropológica, estamos a viver no imediato e o imediato com angústia e com medo. E necessitávamos de ter aqui uma espécie de um estudo etnográfico daquilo que
é uma vida de urgência, não é? De sobrevivência extrema, em que há alterações da noção das tarefas de vida e dos seus significados na nossa existência. Tudo é mais rápido, tudo, o tempo, a noção do tempo alterou-se também. Claro, perfeitamente. Como dizia uma criança de 8 anos, muito recentemente, que disse para a mãe: tenho saudades de ir para a rua porque lá éramos livres e não sabíamos. Não é? E por isso as crianças atualmente estão provavelmente a ter memórias de coisas que viveram até há poucos meses e que já não estão a viver. E o que é que se pode fazer agora? E o que é que o professor acha que se pode fazer agora em casa com eles? Eu diria que é necessário que seja possível fazer de conta que estamos na escola, continuando de facto a ser capazes de reinventar dentro de casa aquilo que é mais belo e aquilo que é mais importante, que é brincar, ser felizes, ser empreendedores. Diria que talvez fosse fundamental que dentro do espaço de casa pudéssemos criar laboratórios de experiências novas, diferentes, de aprender com o nosso corpo coisas tão simples como aprender a cozinhar, como aprender a pintar, como aprender a dançar, tornar a casa de facto numa dimensão mais alegre, mais participativa, com mais experiencial, não é? Mais experiencial, aprender coisas novas. Diríamos criar uma espécie de um livro de novas receitas, não é? Para, sim. Em vez de estarmos todos preocupados em dar resposta aos trabalhos de casa que os professores lançam das escolas, ou estar atrapalhados com o trabalho que os pais têm que fazer para sobreviver, e criar um clima que seja revigorante, alegre, entusiasmante, de relação entre a família, porque na família está o centro de tudo, está o centro da nossa existência. E, portanto, aí há um ensinamento muito grande desta pandemia nesse sentido, independentemente da crucificação e da mortalidade que esse vírus está a provocar. Por outro lado, estar-nos a dar consciência de que temos que reinventar um mundo novo. E tudo vai ficar diferente do que foi até hoje. E por isso há aqui duas dimensões que são essenciais do meu ponto de vista, que no fundo têm a ver com o facto de, por um lado, termos cuidado ao nível do sono. O sono é absolutamente essencial para o nosso equilíbrio, de uma boa alimentação, que é absolutamente também essencial, e por outro lado, o brincar e ser ativo dentro de casa. E também é preciso dizer que, segundo as recomendações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde, não implica ou não proíbe que nós possamos, com algum cuidado, podermos sair fora de casa e podermos contatar com a natureza que nos está próxima, podendo fazer pequenas descobertas, pequenos passeios, pequenas aventuras. E, portanto, é também necessário que haja esse equilíbrio entre o interior e o exterior, entre estar lá fora e estar dentro. E, obviamente, que seria necessário que fosse possível que esse espaço da cidade, esse espaço construído, com todos os cuidados que implica a não existência de contato direto, mas fosse possível que pudéssemos ter esse contato mais regular com a natureza, não é? Porque, de facto, a privação do brincar tem muitas consequências negativas. Hoje, a investigação científica diz-nos claramente que essa privação pode ser muito má a médio e a longo prazo, se as crianças não brincam na infância. As crianças só têm uma infância para viver, não é? E, portanto, essa não pode ser perdida. E é óbvio que as repercussões na sua evolução em todos os níveis de desenvolvimento humano é muito grande. E por isso é preciso que haja aqui muita atenção para que as crianças possam brincar muito tempo, ter espaço e ter tempo. Ir para a cozinha e fazer
um terreno de aventura, não é? A casa pode estar toda desarrumada e ser um espaço brilhante para as crianças poderem brincar com elas mesmas ou com os pais, inventar jogos diferentes, fazer com o tempo livre uma nova forma redentora de se encontrar, de se explorar, de se conhecer, de se autorregular e também de reconhecer a relação que tem com os mais velhos. Portanto, diríamos, acabar com os trabalhos de casa e experimentar coisas novas através do jogo livre. Isso seria muito importante. Também, no fundo, aprofundar essa experimentação, esse sentir e viver o prazer de brincar livre e de se sentirem autónomos e livres, não é? E também poderem fazer algumas experiências arriscadas, que é absolutamente essencial. Porque quem não experimenta o limite, quem não experimenta... Por exemplo, o jogo, há diferentes tipos de brincadeiras, não é? Estamos a falar do jogo de faz de conta. Por exemplo, jogar o faz de conta dentro de casa é uma verdadeira aventura, não é? Eu tenho uma criança, um neto de 3 anos em casa e todos os dias jogamos às escondidas. Jogar às escondidas é essencial, é o prazer da busca, o prazer do desconhecido, o prazer da aventura, não é? Ou jogarmos à luta, ou perseguirmos e sermos perseguidos, aquilo que é o rough and tumble, não é? Que é uma categoria de jogo absolutamente essencial. Também o jogo com os objetos, não é? Criar coisas novas, os jogos de construção, os jogos de tabuleiro. Portanto, há imensa coisa que se pode fazer dentro de casa. O saltar, o correr, as habilidades motoras básicas, fundamentais, que podem ser exercitadas, não é? E por isso, esse equilíbrio com aquilo que a escola, por digital, que agora vai começar ou amanhã ou depois, não é? E que o governo se preparou e muito bem para conseguir levar a casa aquilo que na escola não pode fazer neste momento. Os pais vão se tornar professores, vão se tornar trabalhadores, vão se tornar educadores, vão se tornar também cuidadores. Os pais estão hoje com uma missão impossível, chamada missão impossível dos pais hoje em casa, não é? E, portanto, significa que temos que cuidar esta ideia de não estar muito tempo sentado, de ter o corpo ativo, de também saber cuidar do corpo não ativo, mas também saber escutar-se, saber respirar, saber fechar os olhos e meditar, saber descobrir-se por dentro e não apenas por fora. No fundo, esta relação entre o risco e a segurança, entre aquilo que é o limite e a morte, não é? Aquilo que é a sobrevivência e a existência, no fundo, aquilo que é a relação entre o meu corpo e a natureza. Hoje já há muitos pais que não sabem lidar com o tempo livre e, portanto, provavelmente deveriam pedir às crianças para as ensinar a encontrar dinâmicas novas, diferentes, para criarmos um grau de felicidade, portanto, maior. Portanto, nós necessitamos de uma emergência do brincar, sob pena de termos uma situação a médio prazo. Eu acho que estamos a atingir um limite de capacidade de aguentarmos esta situação confinados em casa. Estamos à beira do aparecimento de problemas graves em termos de saúde mental, como é o caso de situações de angústia, situações de depressão, situações de stress, situações de sobrevivência extrema e, portanto, o melhor remédio que temos à nossa disposição é reinventarmos-nos brincando, é reinventarmos-nos através do jogo livre, através de procurar a busca do prazer e da revelação ancestral e também da revelação divina que o jogo nos traz, que o brincar nos traz. E temos sempre aí uns professores em casa maravilhosos que são as crianças, não é? Como é óbvio. Claro, elas têm todas as condições para nos ensinarem como é que devemos sobreviver e como é que devemos viver. Eu diria que, nesta perspectiva, o brincar é
algo absolutamente extraordinário, porque permite ser uma espécie de um altar e um santuário, não é? Um santuário de alegria, um santuário de paz, um santuário de interação, um santuário de elevação, E de transcendência. experiências novas em Exato, família. também. Agora, é óbvio que há muitas diferenças sociais. Em segundo lugar, há muitas crianças diferentes. Há crianças que precisam de ajuda. A inclusão é essencial. Temo que estes programas que temos hoje para ajudar as escolas através de novas tecnologias e através, portanto, de plataformas que entram pelas casas dentro, estejam a ajudar crianças que eventualmente têm o privilégio de ter um computador, um smartphone ou um tablet e outras crianças que não tenham. E outras crianças que tenham dificuldades, sejam dificuldades sensoriais, perceptivas, motoras ou mesmo sociais. Quer dizer que isto vai criar também uma nova configuração de dificuldade, de diálogo, de comunicação. E por isso estamos perante um novo paradigma, temos que fazer eventualmente, reinventar-nos novamente para conseguirmos viver nestes tempos de contenção. Perfeito. E portanto o que está aqui em causa é como é que vamos manter a nossa saúde física, mas também essencialmente a nossa saúde mental. Nunca foi tão importante termos um programa nacional de saúde mental, porque ele vai ser necessário a curto prazo. Saúde mental que possa ajudar os pais, que possa ajudar os avós, que possa ajudar as crianças, os jovens, adolescentes e também ajudar os professores. Porque também é verdade que esta situação permitiu, como já disse atrás, passarmos a ter uma nova consciência de quanto era importante a escola e de quanto era importante a existência dos professores. Perfeitamente. E por isso significa que isto tem alguns aspectos positivos, independentemente de estarmos a viver uma pandemia extremamente mortal, que vai invadir todos os continentes, que vai invadir todas as raças, todos os espaços geográficos, todos os espaços culturais. Significa que é também uma oportunidade da humanidade procurar encontrar um novo caminho de convivência, de uniformidade, mas que seja uma uniformidade que não possa desembocar em ditaduras ou que não possa desembocar em dinâmicas ditatoriais, não é? Devemos preservar o conceito de vivência democrática, dos valores mais fundamentais da vida humana e, portanto, esperemos que sejamos capazes de preservar isso, mas este vírus atira-nos, de facto, para essa situação demasiadamente perigosa que é, de facto, emergirem dinâmicas demasiadamente ditatoriais como tivemos no passado. Mas, retomando o nosso tema, diríamos que não é mais possível viver com certezas, não é mais possível viver com um consumismo desenfreado, com um capitalismo sem sentido, vivermos numa sociedade sem consciência do que é o universo, sem pensarmos na sustentabilidade do planeta, sem pensarmos na sustentabilidade do ser humano. Termos uma consciência também de que o conhecimento científico não é um conhecimento finito, de que o conhecimento científico não se compreende apenas por pontos finais, mas por vírgulas, de que tudo é relativo, de que temos que ter a necessidade de reaprender a viver na incerteza e viver no imprevisível, viver na capacidade de descobrir o que é a complexidade do organismo e a complexidade do mundo que nos rodeia. E, portanto, temos que reinventar essa energia interior, de ela ser mais clara, no sentido de sermos mais inteligentes. Provavelmente estamos numa viragem de uma nova era, e essa nova era vai trazer-nos muitas surpresas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de uma literacia digital que nos vai transportar para uma outra concepção do mundo, uma outra concepção do cotidiano e da vida,
mas ao mesmo tempo também uma consciência que temos que preservar o nosso parceiro mais favorito, que foi esta natureza que nos criou. Preservação também dos animais, preservação do ambiente, preservação de nós próprios. No fundo, estamos aqui perante a tomada de consciência de que nada vai estar igual como era. E digo-lhe uma coisa, o professor falou aí de uma coisa extraordinária, que é a importância que a natureza tem nas nossas vidas e a importância que a natureza é para nós, e a natureza nunca nos vira as costas, porque hoje em dia, nós há um mês e meio de atrás, até agora, estamos a tratar bem a natureza, e a natureza já está a dar de si para nós. É fantástico, é? É fantástico. O professor ainda há bocado disse que já a partir da sua janela de casa já consegue ver as estrelas. Já há peixes novos nos canais de Veneza. Epá, já há coisas extraordinárias que as pessoas em relatos aqui na internet vão dizendo que conseguem fazer e que veem que a natureza neste momento está ao rubro, os animais estão a sair das suas tocas, estão a vir para os seus habitats naturais. Isto só num mês e meio. Por isso, a natureza, apesar de nos ter dado tanta lição, porque todos os anos nos chamava a atenção da destruição que nós estávamos a padecer para com ela, neste momento já nos perdoou e já está a demonstrar a sua melhor forma. Isso é extraordinário. Por isso também é importante que nós conhecemos de uma vez por todas a demonstrar à natureza que também estamos cá para ela e não é só ela que tem que estar para nós. Não é? É mesmo assim. Exato. Sim, mas também diria uma outra coisa que é importante, que é termos a consciência muito elevada de que temos que preservar a liberdade, que temos que preservar a democracia, que temos que preservar a capacidade de termos uma lógica de sobrevivência comunitária, de as instâncias organizativas internacionais, nacionais e locais poderem trabalhar em conjunto, de podermos unir povos, culturas, espaços geográficos, mesmo com dinâmicas e opiniões diferentes, mas aprender a viver em conjunto, porque não tem que haver unanimismo, tem que haver diversidade, mas em democracia. E não há palavra mais mágica que nos possa ensinar, desde que nascemos e quando crescemos até à velhice, que é, de facto, o conceito de jogo, o conceito de brincar. Como dizia o Huizinga, o jogo é anterior à cultura, o que significa que brincar, que é uma forma de exploração do jogo, ou depois o jogar com regras, é uma forma extremamente interessante de perceber valores, de perceber o que é o fair play, de perceber o que é o sentido de conquistar a liberdade, de conquistar a noção do que é viver, do que é morrer. Este vírus vem-nos também ensinar uma coisa importante, é que ter medo é bom, porque ter medo é uma forma de nos prepararmos para a morte. Nós andávamos demasiadamente distraídos, andávamos demasiadamente a consumir coisas que não tinham grande importância. Hoje, focados no nosso umbigo. Exatamente. Significa que hoje damos mais valor às coisas mais pequenas. Ora, aí está, e não tão ao material. Exatamente. Este século é um século de espiritualidade. É um século... O brincar também tem esse lado interessante, não é? Eu costumo dizer que o brincar é, na sua última expressão, estar perto dos deuses, não é? É no fundo, quando o indivíduo se suspende, quando o indivíduo se ausenta de algum modo, ele fica numa dimensão quase que intemporal. Portanto, voltar à realidade. O jogo simbólico é isso, não é? O jogo simbólico é o conceito de fantasia e de imaginação que nos transporta para um local que não existe, mas que nós sabemos onde ele está. E o brincar também tem outra coisa, para mim, eu quando brinco com os meus filhos, é a atividade mais terapêutica que nós podemos ter.
Mesmo os adultos, mesmo os adultos. É de uma força a nível terapêutico, porque nós aliamos-nos de tudo, focamos-nos naquilo que estamos a fazer e todos os nossos problemas se dissipam naquele momento e vamos buscar energia, uma energia renovada para o nosso corpo, que depois, durante o resto do dia, temos ali energia para dar e para vender. E o dia corre-nos de uma forma perfeitamente diferente. Eu tenho isso por experiência própria, porque todos os dias, por exemplo, nós temos aqui uma agenda diária e temos 2 espaços diários para brincar e um espaço diário para atividade livre. Okay? E depois também temos espaços para tarefas e essas coisas todas. E nos espaços que nós temos de brincadeira, aquilo é de tal forma tão revigorante que nós temos energia para o resto do dia e aquele momento depois fica-nos na retina e vai-nos alimentando ao resto do dia porque as coisas foram tão extraordinariamente tão poderosas que nós estamos a recordar daquilo que vivenciámos com as crianças ou com adultos, se estivermos a brincar também com eles. Por isso, além daquilo que o professor está a dizer, eu só queria estar a dar este reforço, tem uma potencialidade terapêutica que é qualquer coisa de extraordinário. Há imensos estudos científicos, quer longitudinais, quer transversais, que demonstram claramente essa dimensão terapêutica do jogo, do brincar. De facto, o brincar é milagroso nessa dimensão, porque leva-nos a estados emocionais, a estados mentais e também a estados de movimentação do corpo, de exercitação física do corpo. Perfeitamente. Que ele é um remédio completo. Diríamos que é uma terapêutica completa. E isso, o brincar... Estamos a trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo. Exatamente. Claro. E em todas as idades é verdade, porque desde o jogo exploratório, que nós chamamos de brincar, até ao jogo com regras, até à atividade esportiva, que são linguagens universais com regras estruturadas de forma idêntica, demonstram-nos que esse dispêndio de energia e, por outro lado, esses estados emocionais que são vividos por confronto com a gravidade, confronto com o outro, confronto com os objetos, confronto com a natureza, é, no fundo, o ir buscar um elixir fundamental de prazer, de busca de prazer, que dá sentido à vida. E é neste tempo de crise, neste tempo de mudança, neste tempo de perigo na nossa existência, essa visão terapêutica é absolutamente fundamental. Que, no fundo, nos vai buscar algum equilíbrio para esse sofrimento, para esse medo, para essa fobia, para essa depressão, para essa angústia que eventualmente está a avançar e que nós não estamos a controlar efetivamente. Eu tenho algum receio que se esteja a passar alguma coisa má do ponto de vista do que é a capacidade, o limite mental das famílias em estarem confinadas, na relação com os filhos e na relação entre os próprios casais. Não sei até que ponto é que nós começámos a esquecer da violência doméstica, esquecemos-nos do que estava a acontecer, da relação com os filhos. Sim. Portanto, há hoje provavelmente situações delicadas. E daquelas famílias que não têm pôr que comer na mesa e que a melhor refeição que essas crianças tinham era na escola. Exatamente. Há muita situação dessa. É que, acima de tudo, é assim, há muita gente que está preocupada em algumas famílias não terem computador em casa para seguir os programas do Ministério da Educação, mas eu preocupo-me mais naquelas famílias que não têm o que pôr na mesa. E aquela refeição, que era a refeição poderosa daquelas crianças, que era a refeição na escola, que era uma refeição quente, que era uma refeição com hidratos, que era uma refeição completa, e se calhar a única que as crianças tinham por excelência. E neste momento, acho que nos estamos a focar um bocado na igualdade de oportunidades das crianças relativamente à educação e estamos a desfocar um bocado na igualdade relativamente à alimentação, que é muito mais poderoso e é muito mais significativo do que se nós não tivermos o estômago cheio, de certeza absoluta que não aprendemos nada. Okay? O grande problema que vai acontecer é que o momento
em que temos que tomar uma decisão corajosa do que é preservar a saúde humana ou salvar a economia. E eu tenho muito receio disto, porque isto pode eventualmente criar um cenário ainda mais dantesco claro, do que eventualmente estamos a Eu estou viver. convencido que não iremos chegar até aí, mas esperemos que não, e esperemos que apareça medicamentos, esperemos que apareça uma vacina para tratar deste assunto. De qualquer forma, há verdadeiros heróis que estão a trabalhar no campo, no terreno, que merecem toda a nossa atenção, porque nós estamos prisioneiros de forma forçada, de forma consciente, para evitar uma mortandade muito maior, mas não sabemos exatamente o tempo que isto vai durar. Isto cria uma incerteza e uma angústia, de facto, muito grande. Obrigado, queria só ressalvar eu tenho 4 perguntas para lhe fazer ainda. É? Sim, mas só para ressalvar um ponto. Nós andávamos muito preocupados com as diretivas da Organização Mundial de Saúde, das diretivas também do nosso Ministério da Saúde, das nossas universidades, dos estudos científicos, sobre o nível de sedentarismo, de inatividade física da população portuguesa e principalmente de crianças e jovens. O problema da obesidade, o problema da diabetes, o problema das doenças cardíacas, das doenças pulmonares, o problema também das doenças mentais, no que respeita à ansiedade, à depressão, ao stress, aos sentimentos de suicídio na adolescência, porque de facto estávamos verdadeiramente a viver dinâmicas de esquecimento do corpo e de falta de oportunidade do corpo se mexer. Ora, esta pandemia veio ainda a agravar mais essa situação, porque de facto, provavelmente, se isto durar 3, 4, 5, 6 meses, essa condição física e condição emocional do corpo vai rebentar, não vai aguentar. Aliás, veja-se que o grau de imunidade, por exemplo, da população americana no que diz respeito à obesidade, está correlacionada com a mortalidade que está a existir com o Covid-19. Portanto, há muitas doenças como a diabetes, a obesidade e outras que têm essa relação. Portanto, eu estou preocupado com isto e, portanto, deveríamos ter aqui também uma consciência de mexer mais o corpo em casa, ter mais atividade física, brincar e ser ativo em casa é absolutamente essencial, mobilizar a família de todas as idades, com todos os seus membros, para que isso fosse uma tarefa cotidiana que não pode ser esquecida e aproveitar momentos para sair à rua com a insegurança no sentido de preservarmos a médio prazo a nossa longevidade e também a nossa saúde. Isso é absolutamente essencial. Dormir bem, alimentarmos-nos saudavelmente e fazermos atividade física é absolutamente essencial. São 3 regras de ouro que são essenciais. Vamos às perguntas. Uma pergunta. A primeira, já falámos sobre estas temáticas todas, mas eu tenho a ousadia de lhes fazer. Eu gostaria que me fizesse com respostas muito breves, porque isto já foi tudo tocado. Primeira pergunta, a importância da natureza na vida humana. Penso que é a altura, ao fim de tantos séculos, de existir um retorno à natureza de outra forma mais inteligente, no sentido de passarmos a ter consciência de que esse contato tem que ser mais frequente, no sentido de descobrirmos as propriedades que o mundo natural tem e, por outro lado, de percebermos que é a partir da terra que tudo nasce, que tudo se cria e que nós dependemos, de facto, dessa natureza para sobrevivermos e para também brincarmos, jogarmos, usufruirmos daquilo que a natureza nos dá para nos confrontarmos com ela, muitas vezes em situações difíceis e em situações de risco e de limite, para darmos sentido à vida e à existência. Muito bem. Professor, segunda questão, a relação entre a natureza e o mundo digital. O mundo moderno vive numa cultura híbrida entre, por um lado, querer voltar a ter uma vida mais calma, mais tranquila, com maior paz, com maior tranquilidade, percebendo o que é silêncio, não vivendo à pressa, tendo consciência que é necessário viver devagar e voltar a ter uma possibilidade de se reencontrar consigo próprio, de se escutar, de saber respirar, e a natureza ensina-nos isso. Mas, por outro lado, temos um confronto que é inevitável, que é o aparecimento da cultura digital e também da cultura virtual. Essa veio para ficar.
há um desenvolvimento enormíssimo das novas tecnologias e isso pode-se verificar através da inteligência artificial, através da robótica, através da genética, através das neurociências. E, portanto, para mim, o futuro implicará esta unidade e esta capacidade de inteligência de que a civilização atingiu passos enormíssimos no sentido de sermos capazes de equilibrar, ter bom senso entre viver esse mundo digital e ao mesmo tempo termos um contato cotidiano com a natureza. É esse o grande desafio do futuro, conseguirmos ter essa convivência entre o mundo natural, o mundo da natureza e o mundo digital. Muito bem. Terceira questão. A ancestralidade e o jogo. Um comentário sobre isto. A biologia não pode ser esquecida. Assim como os milhares de anos de evolução que nós tivemos na nossa história. Nós podemos dizer que somos vertebrados, que somos seres inteligentes, que temos uma capacidade de abstração enorme, porque somos o único animal que tem testa, por isso é que com testa, costumo dizer, não é? E por isso significa que nessa cultura ancestral o brincar e o jogo foi sempre o elemento catalisador de dar sentido, de prazer, de busca, também de luta, de perseguir e ser perseguido. Quando nós observamos hoje as crianças a brincar livremente, a jogar às escondidas, a jogar aos polícias e ladrões, a jogar ao toque e foge, são brincadeiras ancestrais que têm a ver exatamente com a reprodução de que há milhares de anos outras espécies fizeram e ainda continuam a fazer. E isto hoje está em desaparecimento, o que significa que temos que recuperar todas essas dinâmicas, quer em espaços fechados ou em espaços abertos, em espaços naturais, ou em espaços educativos, ou em espaços terapêuticos, mas essas brincadeiras ancestrais que têm a ver com a luta, com a perseguição, com o ser perseguido, com o sentido de busca, com o sentido de procurar o risco ao mais alto nível, como são as alturas, como são as formas de salto, como são as questões de brincar com materiais e objetos perigosos, como seja o fogo, como seja instrumentos, materiais, tudo e facas, canivetes, martelos, tudo isso é essencial para que nós possamos criar competências motoras, competências emocionais, competências cognitivas que são essenciais para o nosso desenvolvimento. E por isso eu diria que, vivendo o tempo que vivemos, não podemos descurar esse sentido ancestral do brincar e do jogo que dá sentido à nossa existência. Fantástico, professor. Última pergunta, que nos traz um pouco à temática destas nossas conversas: a família e os filhos em casa. Já falámos sobre isso, mas... Sim, mas eu acrescentava para sintetizar, dizendo que já passaram 2 meses, aliás 1 mês praticamente de confinamento em casa, e já há consciência e experiência suficiente para perceber 2 coisas. A gestão do tempo é essencial. A gestão do espaço é essencial. Provavelmente as famílias já encontraram estratégias para conseguir viver com algum equilíbrio, com alguma harmonia em casa. Mas é preciso, acima de tudo, dar felicidade aos filhos. E por isso eu chamaria só a atenção para 3 pormenores. O primeiro, um grande equilíbrio entre aquilo que é um tempo muito estruturado, muito organizado, com tarefas muito fechadas em casa. Muito cuidado com aquilo que é o sentido de aprender em casa aquilo que deveria ser aprendido na escola. Não é a mesma coisa. Dar mais tempo de brincadeira, de jogo livre dentro de casa, haver mais prazer e, numa última palavra, eu diria: descubram laboratórios de aprendizagem em casa de novas experiências e perguntem às crianças, no sentido de elas poderem também participar e cooperar em coisas que elas gostam de fazer ou gostariam de fazer, para que os pais possam aprender com os próprios filhos a reinventar um novo mundo, uma nova vida,
e, eventualmente, um novo conceito de felicidade. Muito bem, professor. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Um forte abraço e não se vai embora. Já falamos em off. Ok. Muito obrigado.